Dr. Bezerra fala da necessidade de a alma enferma se empenhar em recuperar a si mesma. Recuperar é recobrar algo que foi perdido. Quando mergulhamos na faixa do egoísmo com todas as suas derivações do orgulho, vaidade, inveja e arrogância, nós perdemos provisoriamente a conexão com nossa essência divina, amorosa e boa, mantenedora da saúde física. Na busca da cura, precisamos restabelecer essa conexão de amor à vida e a nós mesmos e ao nosso próximo. Em que trecho do caminho nós perdemos essa ligação com o nosso ser divino? Em que momento nós nos tornamos arrogantes, impacientes, invejosos, melindrosos, violentos, inseguros e carentes? Recuperar a saúde é recuperar o amor em nós. E quando isso acontece, não há espaço para o medo, a raiva, o orgulho e a inveja, causas primárias de quase todas as doenças em nossa vida. Jesus de Nazaré afirmou que felizes são os mansos, os misericordiosos, os humildes, os de coração puros, os que promovem a paz, os que cumprem a vontade de Deus. Sem desprezo pelos cuidados médicos a que todos nós devemos submeter, vamos começar agora mesmo o nosso tratamento, realizando inicialmente um check-up para avaliar nossas condições de saúde espiritual de acordo com os parâmetros estabelecidos no Evangelho. Estamos com os exames e as receitas na mão, a cura vai ser por nossa conta. Obrigada a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Quem sentir a vontade de fechar os olhos, pode fechar os olhos para se conectar agora nesse momento com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus. E deixamos nas mãos deles tudo o que a gente precisa. Eles sabem de todas as nossas aflições, todas as nossas dores. E eles sabem o que fazer para aliviar essas nossas dores, essas nossas aflições. Agradecemos por termos chegado aqui hoje, termos essa oportunidade de ouvir um ensinamento, uma palavra de consolo, uma palavra que nos ajude a entender as nossas dores. Vamos agradecer orando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. A nossa palestra com a nossa irmã Leite. Abre o seu coração. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Uma vez mais, irmãos encarnados e desencarnados, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva a cada um de nós. Queremos agradecer a Deus, em primeira mão, ao Cristo Redentor, a espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos dá força e coragem a cada amanhecer, a cada abrir dos nossos olhos, a cada movimento. Porque se não é por Deus, se não é Deus nos dando força, a gente se punha no fundo de uma cama. E a mensagem diz que foi bem clara. Se nós prestemos atenção na mensagem que a nossa irmã Luzia leu, já podia sair daqui curados. Porque foi bem claro o que o Chico Xavier, o que o Bezerra de Menezes, no Minuto do Chico Xavier, nos traz, né? Tudo é o nosso pensamento. Tudo está dentro de nós. Mas nós corremos fora, buscar tudo fora, esquecemos que é em nós. Esquecemos que nós vivemos. E muitas das vezes nós vivemos pelo outro. Nós não nos apercebemos a nós mesmos. Muitas vezes nós nem percebemos que nós respiramos. E nós, muitas vezes, chega ao final do dia caídos de fraqueza. Aí vai dizer assim, mas eu me alimentei tanto, o que aconteceu que eu estou me sentindo fraco? Fizemos uma prece. Espiritualmente falando, nós somos todos anêmicos. Falta de oração em nossas vidas. Falta de consolo espiritual. Mas quem nos dá o consolo? Jesus diz, batei e vos se abrir, a porta se abre. Busca e vai receber. Mas muitas vezes nós não batemos, né? Nós nos acomodamos, nos acoitamos. E ficamos churumingando, reclamando das vicissitudes da vida, do sofrimento, das tristezas, das misérias, enfim. Mas não é esse o nosso assunto. O assunto dessa noite é um pouco difícil de falar. Porque muitos de nós estamos passando por ele. Muitos de nós temos amigos, vizinhos, parentes com um pensamento suicida. Nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, o suicídio é a loucura. Mas por que nós decidimos falar de um assunto que parece tão pesado, de uma energia que nós geramos ao falar? E o Evangelho diz aqui no comecinho, ó, a calma e a resignação adquiridas de maneira de encarar a vida terrena é a fé no futuro. A fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. O que os espíritos estão falando para nós logo no comecinho? A fé no futuro, mas que fé? Que futuro é esse? Porque a partir do momento que nós achamos que a vida é só isso aqui, que morreu, acabou, a gente comete loucura. E ele está dizendo, né, que a fé nesse futuro, que existe vida após a vida, que quando nós cometemos a loucura do suicídio, nós passamos para o outro lado. Se aqui estava uma vez doído, lá está 1000 vezes. Porque aqui ainda nós temos os paliativos, os analgésicos, os medicamentos,
os médicos, os psiquiatras, os terapeutas, e do outro lado da vida já não tem mais nada. É o véu que se descortina, eu cometo a loucura do suicídio, eu chego do outro lado na escuridão. Mas por que nós decidimos falar desse assunto? Faz muito tempo, meu pai se suicidou. E eu me calei. Se eu estou na doutrina espírita, foi pelo suicídio do meu pai. Nunca tive coragem, meus irmãos, de falar nesse assunto. Já tivemos a oportunidade de falar sobre suicídio aqui na época que tinha palestras às quinta-feira à tarde, mas só falamos de número. Não toquei no assunto da família. Ficou um vácuo, um silêncio, porque é muito doído. Imaginemos um pai. Eu não fiz nada. Escorreu pelos meus dedos. O meu pai saiu. Foi. E agora? Nas outras religiões, o meu pai virou um demônio e meu pai não tinha mais salvação. Para aí. Meu pai até onde era meu pai e agora ele não tem mais salvação? Que história é essa? Botamos sebo nas canelas, fomos parar no Bezerra de Menezes. E de lá, pela glória do Senhor, nunca mais me afastei dessa abençoada doutrina que consola, que explica e que liberta, que diz para nós, aponta para mim, que diz para nós, não seja louco, não queira cometer o suicídio. E o que me traz ao presente agora? Há 15 dias atrás, um parente meu foi abandonado, foi traído. E qual foi a primeira fala dele? Na hora ali que se ele tivesse bebido, ele tivesse uma arma, ele tinha se dado um tiro nos ouvidos. Falei, misericórdia. Vou puxar esse meu parente, porque dói. De novo. O que você sentiu lá quando meu pai foi acometido? Muita tristeza. E agora a criatura quer que teus filhos passem por isso. Por essa tristeza, por essa dor inconsolável, por essa dor terrível. Mas aí, na época lá, quando eu corri atrás, que me diziam que meu pai tinha virado um demônio, como assim? Então, muitas das religiões, sem crítica, meus irmãos, não pense em religião nenhuma. Estamos falando da doutrina espírita. Mas nós, para livrar da nossa loucura, nós precisamos muitas vezes de uma religião. Só que muitas religiões não deixam a gente ser quem a gente é. Faz a gente desacreditar do nosso pai. Como assim? Eu não posso mais rezar pelo meu pai? Meu pai não tem salvação? Como assim? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Na época eu fiquei muito revoltada com Deus. Peraí, Senhor, e agora? Meus irmãos, vocês estão me entendendo por que eu demorei a falar desse assunto? Porque hoje ainda me dói muito. E o meu parente falando para ele de suicídio, de tudo que acontece na vida após a morte e quando a pessoa se ausenta pelas portas do suicídio. Arlite, mas será que é assim? Criatura divina, filho de Deus, não queira pegar para ver, porque a dor é imensa. A dor é imensa. Lá há o choro e ranger de dentes que Jesus fala. Mas e aí? O que eu vou fazer quando alguém dentro da minha família, do meu convívio familiar, do meu círculo de amizade, de trabalho, quando eu percebo que alguém está se colocando, se posicionando de uma saída dessa? Meus irmãos, precisamos acolher para nós.
Precisamos dizer que é Deus, que Ele precisa de Deus na sua vida. Que vida vazia é vida sem Deus, que nos leva à loucura. Que nós podemos ter tudo. No caso desse meu parente, tem casas, tem carro, tem moto, tem um bom trabalho. O que vale? Mas só foi fora, vou buscar fora. E o materialismo está aí dizendo que nós temos que correr atrás do materialismo. Tanto é quando ligamos a televisão, eu não ligo. Lá em casa tenho vários pequenos que eles vivem no desenho. Mas se liga a televisão, na rede social, está ali, ó, compra. Busca. E o que nós levamos quando nós saímos daqui? Como diz o Clodovil, caixão não tem gaveta. O que nós colocamos dentro da nossa mala? Mas a nossa vida tem jeito, meus irmãos. Aqueles que se encontram aqui, que porventura, sabendo do tema de hoje, claro que não é só nós encarnados que estamos aqui, os desencarnados também fazem parte. O que nós temos para dizer para vocês, criaturas de Deus, tem jeito, sabe por quê? Porque Deus não se ofende, Deus perdoa. Deus é tão misericordioso que Ele nos concede uma nova vida. Aí hoje nós encontramos por aí muitos especiais, muitos síndrome de Down, muitas pessoas autistas, muitas pessoas com deficiências, e nós não entendemos o que acontece. Mas que Deus é esse, que injustiça, que manda um filho seu cadeirante. Mas que Deus é esse que manda um filho seu. Eu tenho um sobrinho de 18 anos, já está caminhando para os 19, que ele é autista, do último grau, não sei se é último ou se é primeiro, mas é bem alto. Ele tem a mentalidade, ainda ele tem mais um agravante lá, de 2 anos e 8 meses. Agora imagina um homem, com toda a força, que ele é grandão, com toda a força de um homem, com a mentalidade de 2 anos. A minha irmã disse que ontem ele puxou ela e ele arranca os cabelos dela. E sabe o que ela tem que dizer? Filhinho da mamãe, mamãe te ama. O seu bebezinho da mamãe. Para ele largar. Como é que você vai lutar com uma criança de 2 anos, mas ele está num corpo de adulto? Olha a dificuldade. Mas o que é isso? São os suicidas do passado. São aqueles que cometeram as atrocidades e é castigo de Deus? Não! É a misericórdia divina nos colocando na vida, e claro que está todo mundo junto. Está todo mundo fazendo parte. E que nós somos responsáveis sim quando vem perto de nós. Que nós precisamos dar a mão. Que essas pessoas com um pensamento suicida, nós devemos intensificar as nossas preces em favor a eles. Falar de Deus para eles. Falar que primeiro é Deus, segundo é Deus e terceiro é Deus. Que Deus tudo sabe e tudo vê. Que só tem um poder na vida, que é Deus. E Jesus diz, brilha a vossa luz. Acenda a sua luz. Todos nós temos luz. Eu gosto de dizer que o vagalume foi o mais esperto de toda a criação. Brilha a vossa luz, ele correu. E ele começou a brilhar. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Orar muito, confiar em Deus, confiar em nós mesmos, porque nós somos capazes. Tem uma história do camponês e do burro. Acreditamos que os irmãos aqui já escutaram.
contado aqui também. O camponês tem um burro e o burro cai num poço. E o camponês vê que não tem como retirar o burro do poço. E o burro começa a chorar, se lamentar, e o camponês vê que não tem jeito. Como o poço está seco, ele sabendo que tinha que tapar o poço para não acontecer outros acidentes, não cair um cavalo de raça ali, ele resolve tapar o poço. Chama os seus vizinhos, cada um com uma pá e começa a jogar pasada dentro do poço. O burro chora, relincha, dá coice, mas ele percebe a intenção do seu dono e ele começa a sacudir a cada pasada de terra, e aquela pá de terra serviu como subida e o burro saiu do buraco. Então, meus irmãos, o que está acontecendo com nós, com você, nesse momento, na tua vida, seja de que ordem for, seja o sofrimento que seja, acredita, é para te subir, para sair do buraco que você se encontra. Essas pasadas de areia, de terra, de dificuldades que se abatem às tuas costas, nada mais é uma mola propulsora embaixo dos seus pés e te sacode e sobe, saia de dentro do poço. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. A maioria dos nossos sofrimentos ou das nossas alegrias são cavadas com as nossas mãozinhas. Somos nós que buscamos. Então, por isso, mas nessa vida, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Mas lembre que nós somos reencarnacionistas. A gente vem resgatar. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para resgatar o que nós deixamos lá atrás. Quer saber como é que foi sua vida ontem, lá atrás? Analisa a sua vida, não aqui e agora. Como é que está a sua vida hoje? Está mais ou está menos? É o resultado de ontem, do plantio da semente que foi jogada. Quer saber como é que vai ser o resultado da tua vida amanhã? O que está fazendo aqui e agora? A semente jogada é o que nós vamos colher. Ou nós quebramos cacos e vamos passar por cima e cortar os nossos pés, ou nós vamos jogar taxinha aqui nesse corredor e vamos sair descalço e vamos ferir os nossos pés, ou nós vamos preferir jogar pétalas de rosas e ainda além de tudo sentir o aroma. Então, meus irmãos, as vicissitudes ou as dificuldades da vida são por nós mesmos. Não existe culpado. Não existe o marido, não existe o filho, não existe a esposa, não existe outro, não existe Deus. Porque enquanto nós procuramos culpado na nossa vida, nós somos vítima. E daí, se eu sou vítima, eu sou coitadinho. Daí o culpado é outro. O culpado é o Nazareno. Porque eu estou aqui, o Nazareno, bom Nazareno. O mesmo se dá com o suicídio. Eu estou lendo só uns tópicos, meus irmãos. Uns parágrafos. Mas vocês, em casa, quem tem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Lê o capítulo todo. Entenda o que acontece com a sua vida, estudando a doutrina, essa abençoada doutrina. Então, aqui no 15, mais um pedacinho. O mesmo se dá com o suicídio. Eu vou voltar, meus irmãos. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o fez encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria.
reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levaria ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Sem situarmos os que se verificam por força de embriaguez e de loucura, o que podemos chamar de inconsciente, e é certo que é, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Você pode estar bêbado, é isso que ele está dizendo aqui. Você pode estar bêbado, você pode estar louco, mas a causa do suicídio vai ser a mesma. O descontentamento com sua vida. Perdi o emprego, não fui aceito, perdi o relacionamento, um parente morreu e eu desconheço. Eu desconheço que existe vida após a morte, eu digo que eu perdi e que eu sofro muito. Que dizer para uma mãe, meus irmãos, uma mãe que desconhece totalmente que existe vida após a morte, que seu filho agora não tem mais jeito, que seu filho morreu, acabou. Como que nós vamos dizer para uma mãe que ela pensa que seu filho morreu, acabou, que ela chora desesperadamente e que ela busca entender o momento mais difícil da sua vida, uma separação de um filho? Muitas vezes nós não temos palavra, apenas abraços e chorar junto. O que eu quis dizer? Consolar uma mãe como? Uma mãe que acha que existe só essa vida aqui agora. Perdi meu filho, e agora? E quando é pelo suicídio, meus irmãos, a coisa é bem pior. Porque a sensação, como nós aqui estamos falando, nós vivenciamos isso. É a primeira vez que nós falamos em público. Porque chega de nos calar com medo, por tabu. Como que eu vou falar do suicídio? Mas aconteceu dentro da minha família, na minha casa. Estou atrasada há muito tempo, vou dizer para vocês que nós devemos bater na mesma tecla. Que o suicídio pode fazer o que ele quiser. Pode matar o que ele quiser. Mas ele não morre, porque só mata o corpo. Só o corpo biológico fica aqui. O espírito continua vivendo num sofrimento que só Deus sabe. Por isso nós devemos orar muito. E orar pelos suicidas, sim. Ah, mas disseram para mim que eu não posso orar dentro da minha casa. Pode sim. Podemos orar dentro da nossa casa, sim. Para qualquer espírito. Sabe o que nós não podemos fazer dentro da nossa casa? É invocar o espírito. É totalmente diferente em orar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por quem quer que esteja já na espiritualidade. Agora, eu invocar, vem aqui, ficar chamando é diferente. Mas nós podemos orar, sim. E o livro dos Espíritos também tem aqui um capítulo todinho sobre desgosto pela vida e suicídio. A questão 943 é o livro 4, é Penas e Gozos dos Terrenos. Na questão 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde que vem o desgosto? É essa a pergunta dele. Efeito da ociosidade. Mas eu trabalho tanto. Como assim? Eis a questão. O material nada me preenche. É extremamente necessário que eu busque essa conexão com Deus, nosso Pai. É extremamente necessário.
como o ar que respiramos, como o alimento de cada dia. Não vamos esquecer das nossas preces, de nos colocar nas mãos do Criador, que tudo sabe e tudo vê. Não existe nada escondido. O que de pensamento mais íntimo nosso, que a gente acha que é só nosso, Deus sabe. Deus sabe. Por isso Jesus disse, quando for orardes, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que em secreto o Pai tudo sabe e tudo vê. Em secreto. Demorei muito, meus irmãos, a entender essa fala do Mestre. Como assim? Fechar a porta e orar em secreto? Não é? A gente fala aqui, fecha a porta e orar em secreto. Não precisamos expressar palavra nenhuma, porque Deus sabe. E muitas vezes aquilo que eu vou falar para Deus, eu vou pedir e eu já tenho. Que eu vou falar para Deus o que eu vou esconder. Vou estar falando de boca para fora, mas Deus sabe. Ora em secreto. Fica em silêncio. Numa entrevista com a Madre Teresa de Calcutá, o repórter perguntou para ela: nas suas orações, o que a senhora fala para Deus? Ela falou: não falo nada, eu só escuto. E o que é que ele fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só me escuta. Então, o silêncio, meus irmãos, a tal da meditação que a gente sempre ouve batendo na mesma tecla. Tentar silenciar os nossos pensamentos, nos conectar com o Pai Maior. Vivemos com um celularzinho conectado. Cadê o Wi-Fi, meu Deus do céu? Me mostra, Nazareno, o Wi-Fi. Mas eu estou aqui conectado com o mundo. Mas cadê Deus? Está aqui, ó, na minha frente. Na frente, dentro de cada um de nós está Deus. Por isso nós somos templos vivos. Deus. Isso aqui, toalha, computador, livro, não é Deus, mas Deus está aqui. Porque é matéria-prima sua. Tudo é de Deus. Nem o nosso corpo é nosso. Nem o nosso corpo, tudo é de Deus. Então, aonde está Deus? Aonde você se encontra? Aonde você pisa? É terra santa. Em qualquer lugar. Na via pública, lá em casa, aonde quer que se encontre, é terra santa. Então, meus irmãos, essa conexão com o Pai, essa vibração positiva, esse pensamento de poder, que Deus tudo pode, tudo sabe, tudo vê, a palestra do nosso irmão César, na terça-feira. Onipresença, onisciência e onipotência. Deus tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Ele nos conhece. Então, para que tanto desespero? Ora e confia. E Jesus disse: ora e confia. Vigiai e orai. Veja, ele fala também, veja. Vigia, ora e veja. Veja o que você está pensando, o que você está olhando, quais são os meus olhos. Eu só vejo coisa ruim. Eu só vejo coisa feia. O que vai se abater na minha vida? Então, e alegria, meus irmãos. Em Provérbios diz que a tristeza seca os ossos. A alegria vivifica. A alegria é vida. Quer se encher de vida? Seja uma pessoa alegre. Seja uma pessoa para cima. Seja uma pessoa saudável, mas eu sou tão doente. Não, você está doente. E as doenças começam aqui, ó. Pensamento. Se eu vivo pensando em doença, nós tivemos no seminário da Nete Guimarães, há uns 2 semanas atrás, e ela é psiquiatra e esqueci a outra especialidade dela. E ela diz que nas nossas sinapses, eu não sei falar, né? Eu vou replicar aqui o que eu gravei lá na hora, porque eu achei fantástico. Nas nossas sinapses, que são as ligações
explicaçãozinha. Acho que o nosso irmão César lá deve me ajudar também, sabe? Tem 72 substâncias em cada sinapse. A palavra dela, tá no YouTube. Só lá e botar lá seminário aqui no Cambirela, que vai assistir as 4 palestras, que foi das 8h30 da manhã às 7 da noite. Fantástico. Sobre as doenças psicossomáticas, depressão, suicídio e relacionamento. Então, em cada substância, em cada sinapse tem 72 substâncias. Se estuda 12, se usa mal e porcamente 7 e se estuda 3. Por isso que nós somos tudo meio doidinhos, né? Então, se a gente estiver conectado com essa força maior de Deus, tendo a certeza que só tem esse poder, a gente melhora de tudo. A gente melhora. Enquanto isso, enquanto a gente não buscar essa conexão, como o seu César sempre fala, vai aumentar hospital, vai aumentar médico se formando, enfermeiro, é doença, é mosquito, é vírus, é isso, é aquilo, que nós só damos o poder para os mosquitos. Ai, mas tem que cuidar. Agora tá a dengue aí pegando. E nem pega. Nem pega. Quando alguém diz que está com dengue, eu sempre falo, então ganhasse um beijo do mosquito, né? Coitado do mosquito. O mosquito não tem nada a ver com isso. Mas se você tiver tendo a certeza, nós não podemos mais ter a esperança. Eu tenho esperança que eu vou melhorar, que eu não vou adoecer. Nós temos que ter a certeza, sabe por quê? Certeza de Deus. Esperança é nossa. Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui para nós acabar, senão nós vamos ficar aqui falando a noite inteira e o assunto não acaba. É isso aqui. O André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção. André Trigueiro. Ele diz o seguinte: o silêncio em torno do assunto alimenta a passividade, quando o momento deveria ser a ação. Então, mas tem mais alguma coisa que eu anotei aqui que eu quero ler. Mas era esse mesmo. Ah, tá, de Jesus aqui. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser salvar a sua vida, eu tenho que correr atrás da máquina porque eu preciso. E o que perder sua vida por amor dele, por amor de Jesus, por minha causa, e o que perder sua vida por amor à minha causa, achá-la-á. Pois que proveito tem o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Jesus. Então, meus irmãos, agradecendo a Mãe Maria Santíssima, que é ela que passa no Vale dos Leprosos, com uma legião, e vem com um estandarte em mãos, com a bandeira, com a sigla LSM, Legião do Socorro de Maria, Legião do Socorro de Maria. E é Maria que nesse momento nos acolhe, nos cobre e nos protege. Confiemos em Deus, confiemos no Cristo, confiemos nos nossos amigos espirituais, nessa Mãe amantíssima e em nós mesmos. Porque se eu quiser, se eu quero, tudo é possível àquele que crê. Então, meus irmãos, se você quiser sair dessa condição que você se encontra apontando para mim, eu consigo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos deu suporte. Só um instantinho. Posso fazer uma invocação? Olha, minha filha. Jesus encarregou Maria, mãe dele, de auxiliar os suicidas. Isso. É ela
vai no Vale do Suicida buscar os suicidas. Ah, sim, é isso mesmo, Pedro. É isso mesmo. Mas que nós não confiemos nisso, né? Porque Maria vai lá me resgatar. Porque ela vai resgatar aqueles que já dão apto ao resgate. Aqueles que ainda não estão. Tem relatos de espíritos vivendo nessas cavernas há trocentos anos. Então, aqueles que estão aptos, que já estão bons para ficar bons, eles são resgatados. Em nome do nosso Senhor Jesus. É verdade. Pode cantar, quem tiver vontade de cantar. Ainda se vier.